Shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de propósito. Que bom que você conseguiu chegar nesse quarto dia, onde estamos clamando, orando, intercedendo pela transformação, pela libertação e pela restauração de 14 almas, 14 pessoas que são de extrema importância para o nosso Deus, para os nossos irmãos, mas também para nós. Que bom que você conseguiu chegar nesse quarto dia. E nesse quarto dia de propósito, nós falaremos sobre a importância de criarmos uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Ao entrarmos no lugar secreto, precisamos ter em mente um posicionamento poderoso de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Talvez você não saiba, mas o nosso Deus, a pessoa do Espírito Santo, ele ama adoração, ele ama ser adorado, ele ama ser invocado por meio de louvores, por meio de adoração. E hoje nós meditaremos lá no livro de Salmos, capítulo 100, do versículo 2 ao versículo 4, aonde ele nos dá um direcionamento de como ele quer que entremos na sua presença. Amém? Vamos ver lá no livro de Salmos 100, versículo 2 e versículo 4 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. E o versículo 4 diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Aleluia! Então o Espírito Santo, ele nos instrui como ele deseja que entremos em sua presença, como ele se agrada da forma correta de entrarmos diante da sua presença. Às vezes ficamos tristes, abatidos durante os problemas que enfrentamos no dia e não encontramos ânimo para entrar na presença dele com cânticos. Mas na presença dele, meu querido irmão, minha querida irmã, até a tristeza salta de alegria, até o medo salta de força. Quando entramos na presença do Espírito Santo, precisamos ter uma consciência de adorador, uma consciência de adoradores, daqueles que vão entrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é Senhor, e isso é um ato de adoração, isso é um ato de louvor ao nosso Deus. Por isso eu te convido neste dia, meu querido irmão, quando entrar no lugar secreto, para fazer o seu período de devocional, o seu período de propósito pelas essas 14 almas, entre diante dele com louvores, louve-o, adore-o, passe um período adorando a pessoa do Espírito Santo, porque ele ama ser adorado, ele ama ser convidado pelo seu povo, por meio de adoração, de exaltação e de louvores. O Espírito Santo é um ser tremendamente poderoso, é Deus e Senhor sobre tudo e todos. Ele estava lá no início de tudo e hoje ele está aqui conosco, bem pertinho de nós. Ele está dentro de nós, com um objetivo: nos conduzir, nos aperfeiçoar e nos fazer uma igreja forte e poderosa. Por isso precisamos mais do que nunca criar uma atmosfera de intimidade com Ele. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso guia. O Espírito Santo é aquele que guia você durante a sua jornada, do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano. Durante toda a sua vida, você tem um guia, e esse guia é o Espírito Santo. E quanto mais ciente você se tornar disso, maior será a sua devoção. No momento em que você entrar no lugar da comunhão, no lugar da intimidade, você vai entrar com cânticos de louvores, você vai querer adorá-lo, você vai querer agradá-lo. E isso é importante para que as suas súplicas sejam respondidas com mais força, com mais graça, com mais poder. Você precisa criar uma atmosfera de adoração. Amém? Então ele responde ao louvor. O Espírito Santo, ele responde ao louvor. Quando entramos em sua presença com adoração, ele dispersa os espíritos demoníacos. Foi o que aconteceu lá em 1 Samuel 16, 23. Quando o rei Saul estava perturbado por espíritos demoníacos, a Bíblia diz que o rei Davi, ou o jovem Davi, que ele ainda era um jovem Davi, não era rei, não era nada ainda,
entrou na presença do rei com cânticos de louvores ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que toda vez que Davi tocava a sua harpa e cantava hinos ao Espírito Santo, a Deus, diz que os espíritos malignos que estavam sobre Saul era dispersado, era expulso. Então a adoração tem um poder grandioso. No momento em que eu entro na presença do Espírito Santo com cânticos, com louvores, com adoração, a Bíblia diz que o Espírito Santo dispersa todos os espíritos que estão contra as nossas vidas, todos os demônios que se posicionam contra nós. Então você quer proteção poderosa na sua vida? Você quer livramento? Toda vez que você entrar no lugar secreto, entre com louvores, entre com adoração, entre com o espírito devocionado, prostrado, rendido diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não vai resistir a você, meu querido irmão. E essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo vai te conduzir a momentos inesquecíveis neste lugar secreto, no nome santo de Jesus. Então, o lugar da comunhão é um lugar para transferência. Tenha isso em mente. Quando você entra no lugar da oração, no lugar da intimidade, lá você vai viver uma poderosa transferência. E é isso que o nosso amado Espírito Santo, o conselheiro, faz. Ele transfere tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas no lugar da comunhão, no lugar da intimidade. E se entendermos o poder desse momento, vamos entrar nesse lugar com cânticos, com louvores, com adoração, com profunda rendição no nome santo de Jesus. Se você preparar um ambiente para ele, o Espírito Santo, ele vai vir. Olha o que eu estou te dizendo. Se você preparar um ambiente para o Espírito Santo, ele vai vir, porque ele ama ambientes onde a sua presença é adorada, onde a sua presença é exaltada. O Espírito Santo ama a adoração. Nunca se esqueça disso. Ao entrar diante dele, mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja frustrado com alguma coisa, coloque uma canção ungida, coloque um louvor ungido e comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo. Não deixe com que nada tome conta do seu coração e da sua mente nesse momento em que você entra na presença do Senhor, sabe? Bote o seu celular no modo avião, não deixe com que nada interfira nesse momento de intimidade, que você vai participar com o Espírito Santo e você viverá momentos inesquecíveis. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12, fala algo muito profundo que eu queria meditar com você nesta hora. Jeremias, capítulo 29, versículo 12, vai dizer assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Olha que coisa tremenda. No momento em que você entra com intimidade, com adoração, o Senhor está dizendo: vocês vão clamar, vocês vão orar, vocês vão vir a mim e eu vou ouvir vocês. Lá no livro de Salmos também, no capítulo 145, tem uma revelação poderosa. O versículo de número 18 diz assim: o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que invocam com sinceridade. Diz que o Senhor está perto de você, meu querido irmão. E que neste dia, nesse quarto dia de propósito, o Senhor possa usá-lo de uma forma poderosa nesse lugar de comunhão, no nome santo de Jesus. Pai, hoje nós entendemos o poder de entrar na Tua presença com cânticos, com louvores, com sabedoria, com adoração, Senhor. E eu oro nesta manhã por este irmão, eu oro neste dia por este irmão, por esta irmã. Eu peço que o Senhor o capacite, Senhor, o Senhor o inspire ao entrar na sua presença, ao entrar no local da adoração, da comunhão, da intercessão, eles possam entrar com cânticos, com louvores, com adorações, com quebrantamentos, com rendição. E diante da Tua presença, Espírito Santo, eles possam viver momentos inesquecíveis e marcantes. E os abençoo para um dia de vitória, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Um abraço.